Bem-vindas ao Hot Seat da Nanda. Eu conversei aqui há pouco com alguém que eu vou chamar de Fabiana e nós abordamos um tema que eu sei que atinge muitas e muitas e muitas mulheres, homens também, mas principalmente mulheres no Brasil e no mundo hoje. O tema que nós abordamos foi a ansiedade e principalmente a ansiedade em relação ao envelhecer dos pais, às vezes em relação também à ansiedade do parceiro, mas nessa sessão nós tivemos um foco muito grande na ansiedade que a Fabiana sentia ou sente ainda em relação ao envelhecer da sua mãe, daqui 20, 30 anos, né? Então, eu vou convidar vocês para assistir esse Hot Seat, onde a gente não vai mostrar o rosto dela, também não vamos mostrar, não estamos apresentando o nome verdadeiro em respeito à identidade dela. Eu acredito que foi uma conversa e uma consulta muito interessante, porque a Fabiana, ela realmente compartilhou com a gente muitas coisas. Eu deixei ela falar bastante, às vezes eu interrompo mais as clientes com quem eu trabalho, né? Mas eu achei muito interessante deixar ela falar, deixar o coração dela, deixar ela abrir o coração e mostrar pra gente o que que realmente acontece, né, nos pensamentos. E ao longo dessa consulta, enquanto ela ia compartilhando com a gente o que estava acontecendo nos pensamentos dela, eu deixei isso acontecer para que você pudesse também se identificar, porque eu sei que muitas e muitas mulheres têm esse tipo de pensamento, já passaram pelos mesmos desafios em relação ao envelhecer dos pais que a Fabiana está passando. Eu mesma já passei por isso, já aprendi a lidar com isso de uma outra forma e diminui também muito a minha ansiedade em relação a isso. Mas, no caso da Fabiana, eu também fui. Eu poderia muito bem ter falado para ela, ter passado algumas estratégias bem concretas sobre aquilo que ela poderia fazer para abordar o desafio dela, né, com a ansiedade em relação aos pais. No entanto, eu deixei ela mesma, eu fui guiando ela para que ela mesma conseguisse achar algumas das respostas para ela começar a observar essa ansiedade, essa necessidade, né, de controlar tudo o tempo todo em relação ao envelhecer da mãe dela. Então, eu espero que vocês gostem dessa consulta no Hot Seat da Nanda, esse bate-papo, né, com a Fabiana, que teve a coragem de vir aqui expor o desafio que ela estava passando. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Bem-vinda ao Hot Seat da Nanda. Bom dia, obrigada. Imagina, é um prazer ter você aqui comigo. E, Fabiana, eu vou perguntar para você agora, me contar, qual é o assunto que você gostaria de trazer para esses Hot Seat? Olha, Nanda, eu queria abordar um pouco a questão da ansiedade, é, excesso de futuro, que eu acho que isso acaba impactando em vários projetos a curto, médio e longo prazo na minha vida. Uhum. E como que essa ansiedade ela impacta a tua vida? Em quais as situações? Felizmente, a ansiedade ela não me paralisa, né? Tem pessoas que se sentem paralisados com a ansiedade, mas a ansiedade me traz uma sobrecarga de trabalho, de atividades, é, alguns pensamentos negativos, sempre com e se não der certo? Até quando eu tenho que ficar esperando que dê certo? Porque algumas coisas fogem do nosso controle, né? A gente não consegue Uhum. controlar algumas variáveis. Tá, e se não der certo, qual é o caminho? Então, mesmo às vezes decidindo que eu preciso esperar 6 meses para que, né, para que as coisas aconteçam, porque tem um processo natural que dentro de 6 meses talvez resolva, eu já estou preocupada com o 12º mês. Então, acho que Sim. isso impacta no dia a dia, a cabeça no futuro distancia do presente, distancia da, da presença. Então, muitas das vezes eu estou nos ambientes, estou em momentos com amigos e família e não estou vivendo o presente, não Sim. estou ali com eles. E essa ansiedade, ansiedade específica a algum assunto, alguma coisa, ou ela é uma ansiedade mais generalizada? Eu acho que eu consigo trazer alguns pontos assim com ansiedade. Tem uma questão familiar, acho que com o envelhecer a gente, né, com o passar dos anos, a gente vai se sentindo mais responsável.
E a gente vai observando a nossa volta, as pessoas envelhecendo, as dificuldades que elas vão enfrentando, o peso que isso traz para as famílias, seja financeiro, seja com cuidador. Eu costumo falar que é muito difícil ser filho único, porque o pai e a mãe é responsabilidade sua. Ah, não é, não sei o que, não. Acho que aí vem a questão de valores, cada um, né, cada um tem os seus, mas eu não aceito não fazer o mínimo por quem fez tanto por mim a vida toda. Então, existe essa Hum, preocupação. Não é apenas o meu passo, eu preciso pensar que tem mais, no meu caso, é uma pessoa que depende de mim. Então, a vida constrói, eu estou num processo de construção de uma família, mas eu sei que daqui a alguns anos eu vou ter que resgatar a minha primeira família. E é complexo isso tudo. sim. Fabiana, me conta uma coisa, quantos anos você tem hoje? 34, 34. E a tua mãe? 59. 59, ok. Ok. Qual é a condição dela hoje? Ela é uma pessoa saudável? Ou ela tem algum É uma problema de pessoa saúde já? saudável, assim, acho que como boa parte dos brasileiros aí tem sempre uma comorbidadezinha, então ela é hipertensa e tem um hábito alimentar de uma criança. Então dificulta bastante, não é muito ativa, com atividades físicas, que isso me preocupa bastante por conta da velhice, perder massa magra, enfim, as quedas, tudo que a gente sabe que acontece com o idoso, né? Eu tô preocupada com ela daqui a 10, 20 anos e não agora. A Sim, sim, ansiedade. sim, realmente é algo, né? Tá bem no futuro, como você falou antes. É, uma coisa, né, que a gente sabe que a ansiedade, as pessoas que sofrem de ansiedade, ou quando a gente sofre de ansiedade, é porque a gente está tentando controlar o incontrolável. E uma das coisas, né? Um dos aspectos. E existe uma coisa, eu sempre fiz um vídeo hoje pela manhã sobre a única coisa que a gente realmente consegue controlar nessa vida. Você sabe o que que é? E como a Nossos, gente se comporta? isso. E o que que controla como a gente se comporta? São os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles vão causar diretamente as nossas emoções, e as nossas emoções, então, vão direcionar como, né, as nossas ações, o nosso comportamento, e o nosso comportamento vai, então, influenciar o nosso externo, as outras pessoas, mas a gente não tem esse controle, e isso é algo muito desafiador muitas vezes, mas é necessário a gente aceitar e fazer as pazes com, com essa falta de controle com o externo. E então fortificar o nosso pensamento, já que é a única coisa que a gente realmente pode controlar. Faz sentido? Sim, eu, eu tenho tentado pensar nisso o tempo todo. Então, o que eu posso controlar é como eu vou responder a essa situação. Só que nem sempre a gente tem essa clareza na hora, né, na hora de agir. Então, quando você já vê, você já teve uma reação que você não gostaria, e às vezes até com mais tempo você fala assim, eu me comportei como uma criança mimada em alguns momentos, né? Eu me comportei como um, um adolescente, enfim. Mas eu tenho tentado, na medida do possível, acho que é algo para trabalhar todos os dias, para exercitar, assim como a gente tem as nossas. Toma banho, escova os dentes, eu acho que todo dia tem que exercitar essa. Tá, eu não preciso responder desse jeito. Eu posso, né, não preciso, eu posso tentar transformar isso de outra forma, não permitir que isso destrua. E O que que acontece? A gente sabe, você é uma mulher madura, independente, consciente, inteligente. Então, você sabe, em teoria, assim como muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, assim como eu, como realmente muita gente, a gente sabe como que a gente quer agir, a gente sabe
em teoria, o caminho a ser seguido. No entanto, o que que atrapalha a gente? É o nosso subconsciente. Por quê? Porque ele é responsável por mais de 95%, ele que controla as nossas ações. E a gente conscientemente consegue controlar 5, 7% das nossas ações. E isso que é algo, né? Então, 5% da nossa, a gente tem essa consciência, mas quando a gente não consegue agir de acordo com aquilo que a gente realmente quer, é porque existe aí um desequilíbrio entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. E de onde vem esse desequilíbrio? Normalmente vem de situações na infância, ou né, tanto dentro de casa, dos pais, na escola, os avós, dentro da cultura que a gente cresce, vão acontecendo muitas situações e muitas crenças vão sendo formadas no nosso subconsciente como criança. E na fase adulta, a gente acaba respondendo a vivendo nossa vida de acordo com as crenças que a gente formou lá atrás, quando tínhamos ainda 5 anos de idade, né? De 0 a 5 anos de idade é onde se formam a maioria das nossas crenças. Então, para mudar isso, o que que é necessário? É necessário a gente identificar, trabalhar com a parte inconsciente, né? Com o subconsciente e, e implantar nesse subconsciente outras sugestões, outras crenças, de forma, obviamente, consciente, com aquilo que vai deixar o teu consciente alinhado com o teu subconsciente. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é através da hipnoterapia. A gente não vai fazer hipnose aqui hoje, a gente não vou te hipnotizar, a gente não vai fazer hipnoterapia, mas a gente vai fazer um trabalho que antecede a hipnoterapia, onde eu vou procurar agora fazer mais algumas perguntas para ti e tentar esmiuçar um pouco o que que acontece dentro do teu pensamento. E quais são as situações que te deixam assim com ansiedade. Você já falou quando você está pensando na tua mãe, né? Daqui 20 anos, mas eu gostaria de te perguntar agora. Hum, Dá um exemplo para gente aqui de uma situação bem concreta que a tua mãe faça, ou de um tipo de pensamento que você tem, de um tipo de situação que estimula os pensamentos que você tem que te causam ansiedade. Ah, por exemplo, a negligência com a atividade física, a resistência em se exercitar. É, recentemente ela esteve me visitando, ela mora numa outra cidade, e aí eu fiz ela descer para a academia do prédio comigo. 3 dos 4 dias que ela esteve aqui, ou 2 dos 3 dos 4, não lembro exatamente, mas com uma certa para ver se eu estimulava alguma coisa, só que não é um dia só, é algo que ela precisa fazer sempre. Então, quando ela não se exercita, se alimenta mal, né, não se alimenta adequadamente, eu fico pensando assim, você precisa mudar isso agora, porque isso vai impactar lá na frente. Então, e o problema é que às vezes essa comunicação do você precisa fazer, você tem que se cuidar, ela já desperta uma raiva, uma coisa que a comunicação fica até mais violenta. É, Sim. e E o que que tu sente? Então, né, você, quando você começa a pensar que a tua mãe não está fazendo atividades físicas, ela não está se cuidando, tá tendo ações de negligência com a saúde dela mesma, o que que tu sente no teu corpo? Não, o que que tu pensa em primeiro lugar? eu penso em como eu vou manejar isso tudo daqui a 15, 20 anos. Tá, onde eu vou estar morando? Peraí, meu plano é não estar morando mais no Brasil. Mas meu plano não é estar morando no Brasil mais. Tá, mas eu vou ter que levá-la comigo, tá? Eu vou ter que levá-la para morar dentro da minha casa. Provavelmente eu vou precisar de ter ela vai me exigir cuidados. Vai ser uma senhora que vai precisar de cuidadora, acompanhante. Uhum, É, qual vai ser o meu papel? Eu que sou uma pessoa independente que trabalha, que
né? Desde sempre, eu vou ter que parar de trabalhar para cuidar da minha mãe. Já não basta, não sou mãe ainda, mas já não pensando que daqui a 15, 20 anos, um filho já tem terá uma certa autonomia, né? Já é um semi-adulto, né? Considerando Sim, esse tempo, eu vou voltar a cuidar de um bebê quando eu vou começar, quando eu vou reconquistar a liberdade, quando era o momento de reconquistar a liberdade, né? Eu vou começar a cuidar de um outro bebê, de certa forma. Então, sim, tudo isso, assim, eu sem falar todo o custo financeiro também, porque se for alguém adoentado, tem os custos dos medicamentos, dos médicos, dos tratamentos, que é, vai ficar sob minha responsabilidade. Então, eu também vou precisar trabalhar para manter isso, mas ao mesmo tempo cuidar dessa pessoa. Complicado. Só que tudo é um futuro muito futuro. sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Porque né, tudo que a gente está fazendo aqui agora, esse trabalho, ele tem a ver com a tua, né, com a ansiedade que você, um tema que você trouxe aqui, que é a ansiedade. A tua ansiedade, no caso. Falei tua, mas uma grande dica aqui, nunca se refira a uma doença ou algum problema que você tem como seu. Então, nunca fale, é a minha ansiedade. Fale a ansiedade que eu estou sentindo. É, isso é como a gente fala? Uma dica para um Ótimo, truquezinho para o cérebro, porque tudo aquilo que a gente fala ótimo. meu ou minha, o nosso cérebro vai se apropriar. E nós não queremos apropriação de nada que não contribua para o nosso bem-estar, né? Mas, tendo falado isso, eu vou te fazer uma pergunta. A tua mãe, Fabiana, ela quer ter uma vida mais saudável? Ela quer cuidar bem do envelhecer dela? Ela tem esse interesse? Eu acho que falta uma consciência, porque aquilo a gente reproduz, a gente reproduz os comportamentos né, dos nossos pais. Ainda mais quando você não conhece uma outra realidade. Eu acho que o ciclo tá sendo quebrado agora comigo. Eu criei hábitos, a gente tem dietas, né? Vamos dizer assim, Uhum, dietas, a gente tem totalmente diferentes. sim. Tem muito mais restrição do que eu, porque provavelmente ela vem de um histórico de família com essas restrições. Ah, não gosto, não sei o quê, não gosto de atividade física, não faço, não tem esse exemplo, não teve o exemplo de casa, então não conhece outra história. Então eu tô quebrando isso agora. E sim, isso é algo que, né, todos nós, acho que o pessoal que da nossa idade, 30 a mais aqui, 40 a mais, no meu caso, é, a nossa geração, nós somos muito, eu vejo assim, como nós somos muito abençoados, porque nós temos acesso a uma quantidade de informações que os nossos pais não tiveram, assim, jogados, Exatamente. né, na cara da gente, como as informações que a gente tem foram jogadas para a gente. Então, é muito difícil, se a gente, às vezes, né, você aqui com esse assunto que você apresentou aqui, com esse desafio da ansiedade, você tem as dificuldades que você tem para controlar isso, a gente precisa pensar que os nossos pais, as pessoas mais velhas, mais experientes que a gente, elas têm uma dificuldade muito maior, porque o trabalho no subconsciente delas é muito maior quando não parte delas mesmas. Porque o nosso cérebro, nossa mente vai sempre fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, é muito importante reconhecer esse desafio maior e, e pensar realmente de uma maneira muito estratégica para como fazer o melhor para eles, porque o que eu estou vendo aqui, você é uma filha que está preocupada com a mãe, que está realmente mostrando todo o teu amor, todo o carinho por ela, também, né, já pensando no futuro, não tem nada de errado a gente pensar no futuro e estar se precavendo. Eu acredito que isso é algo muito consciente que você está fazendo. Agora, sentir essa ansiedade, a gente precisa realmente trabalhar para que você consiga viver uma vida mais leve, porque e você também consegue fazer apenas aquilo que está
no teu alcance, né? Das tuas mãos. Você pode ajudar a tua mãe de várias maneiras, mas até um certo ponto. Depois tem tem a história do livre-arbítrio e das escolhas serem de cada um. Então, essa aceitação também é algo bastante importante. Mas vamos voltar para um outro ponto aqui. A não ser que você tenha alguma coisa para adicionar sobre isso que eu falei. Como que você Não, recebe isso? podemos seguir. Tá bom. É uma coisa que eu tenho pensado. Isso é o que eu acho que é bom para ela, mas o que ela acha que é bom. É, Ela tem que decidir. Eu não posso decidir a vida dela. sim. Assim, isso é algo muito importante, né? A gente ter esse respeito e essa aceitação. E é muito difícil, porque a gente eu entendo que a gente não faz isso porque a gente quer desrespeitar os nossos pais, mas assim, é uma preocupação, um amor, um carinho, mas existe. Acredito também que muito disso seja um ciclo que muitos de nós precisamos passar. Eu mesmo passei por esse ciclo também de preocupação, de tentar fazer muitas coisas, e a gente chega um momento que a gente faz aquilo que a gente pode fazer. Eu acho que a gente não pode desistir, pessoalmente. Eu sou uma pessoa que eu continuo ali, mas a gente vai mudando as estratégias e às vezes a melhor estratégia não é ficar ali insistindo para a mãe ou para o pai mudar o hábito, mas tem um livro que eu vou mencionar agora, que é do Robin Sharma, que em português se chama O Monge e o Executivo, em português brasileiro. E quando eu li ele, eu comprei em Portugal, com o título de Portugal, que é Servir para Liderar. Então, muitas vezes a gente precisa estar ali servindo para os nossos pais, ou para as pessoas mais velhas, ou para outras pessoas, a gente precisa servir aquilo que eles precisam. A gente precisa facilitar, eu acho que é a palavra mais correta, né? A gente precisa facilitar esses processos e entender também como eles funcionam. Voltando para você, Fabiana, é, quando você começa a sentir, quando você começa a pensar em tudo isso, o que que você sente no seu corpo fisicamente? Ah, é uma sensação. Às vezes eu sinto um pouco de dor de cabeça quando eu tô com muitas. E aí já somando as ansiedades do dia a dia, né? Às vezes sinto um pouco de dor de cabeça, rigidez, então eu sinto uma rigidez na, nos ombros, uma tensão, como se eu tivesse colocando toda aquela energia, toda aquela carga, porque segurando, tracionando aquilo assim no corpo. É até um jeito de lidar quando as coisas não saem muito do jeito que eu gostaria, ou perdem o controle, eu tendo a colocar uma tensão nos ombros, Sim. né? E, e aí, o que que você sente emocionalmente quando você começa a pensar nisso? Quais são os sentimentos que você tem além de. Entra num loop, né? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, não sei o quê. É como se tivessem vozes que não param de falar um minuto. E por vezes, isso em todas as questões, assim, às vezes tem que parar, sentar e começar a escrever, colocar no papel. Uhum, É, é, esse é o fim. Então, para chegar nisso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho essa opção, eu tenho esse caminho, mas se acontecer isso, começar a visualizar mesmo, colocar para fora, para ver. Quando é uma coisa, por exemplo, essa questão do excesso de futuro com relação à minha mãe e tudo mais, eu tenho trabalhado ultimamente, tá, isso é o que eu quero para ela. O que eu posso fazer dentro do que está no meu controle hoje? Eu não posso largar meu emprego e ir morar com ela para tentar inserir hábitos saudáveis. E eu até falo, se você viesse morar comigo, em 6 meses você estaria totalmente diferente, porque ela teria que entrar no meu ritmo, né? Assim, ela uhum, ia conhecer, ela ia conhecer algo que ela, né, que ela não gosta, porque talvez só por desconhecimento mesmo.
mas eu não posso fazer isso. Então, dentro do que eu posso fazer, algumas cobranças. E aí, matriculou no Pilates? E aí, tá comendo direito? Mas não Sim, tem como, né? Não tem. Assim como ela não consegue me controlar, eu não consigo controlar. Acho que essa questão é o controle, né? E às vezes eu tenho a sensação, se eu tivesse mais perto, eu poderia controlar. Se eu tivesse, mas eu estou sempre trabalhando, eu estou sempre, eu nunca consigo me dispor. E não são 4 dias que vão mudar a vida, são meses, né? Para criar um hum, hábito. sim. E qual é a distância que você mora com a sua mãe? Quase 800 quilômetros. Ok, bastante. É, E, e uma malha aérea bem complicada. sim. Então, Fabiana, me fala aqui. Quando você, né, você já compartilhou com a gente aqui que o que ativa, né, a ansiedade são esses pensamentos em relação à tua mãe, ou quando você sente que ela está negligenciando a própria saúde dela, de acordo com aquilo que você gostaria que ela, dos estándares que você gostaria que ela tivesse. E, e quando isso acontece, você começa a sentir, né, fisicamente, você começa a ter muitos pensamentos, você começa a sentir dor de cabeça, etc. E qual é a ação que você faz? Você já compartilhou que você começa a escrever, né? Você começa a escutar todas essas vozes e esses pensamentos e começa a colocar no papel. Ahm, Além disso, tem alguma outra coisa, algum outro comportamento que você tem dentro desse looping? Fico um pouco mais irritada, porque é como se tivesse, assim, eu acho que fica naquela sensação mesmo de cortisol, da adrenalina, de uma fuga, né? É alerta, é como, porque não descansa, não entra em repouso, não tem um descanso. Então, eu acho que seria isso, assim. Tá? E você faz alguma coisa quando você está irritada? Depois que você se irrita, o que que você faz? Qual é o teu comportamento? Silêncio, Sim. E né? como Silêncio, você assim, vive porque esse silêncio? fico mais calada, respostas curtas, porque é tanto barulho na mente, é tanta coisa acontecendo, que e é interessante que o mínimo, assim, que o mínimo de barulho ao redor acaba incomodando. Então, às vezes você fala com ele, eu quero ficar caladinha, eu quero ficar quietinha, me deixa aqui um pouquinho. E ele não entende nada, porque a cabeça tá borbulhando. Ele já sabe que quando eu tô muito calada, é que eu tô pensando muito. Então, Sim, já, né, já entende isso. O meu silêncio é que significa que tem muito barulho dentro. sim. E os teus pensamentos, quando você compartilhou antes que você falou, eu penso muito, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eles são somente num cenário negativo, no cenário negativo, ou você tende também a pensar num e se tudo der certo? Olha, boa parte desses pensamentos, eles tendem ao negativo mesmo, porque a gente fala assim, eu bem conheço, são aquelas expressões que a gente deve evitar. Difícil, não muda, é complicado, sempre foi assim. Então, ele tende ao negativo quase sempre. Isso também em outros, não só com essa situação, né, da preocupação com a minha mãe, mas em outros aspectos também, tipo, em outros projetos. Fico sempre, mas difícil mudar, não vai mudar. E o que que não vai mudar? O outro ou você? As respostas, né? Então, esses dias mesmo eu estava conversando com o meu marido, que ele também não ele veio para São Paulo para trabalhar, assim como eu, e eu falei, olha, eu acho que eu identifiquei o nosso problema. A gente
veio para São Paulo para trabalhar. Então a gente não encara essa cidade como o nosso lar. A gente está aqui para trabalhar. Então a gente tem dificuldade em desligar, em estabelecer limites com o trabalho, e com outras coisas, para viver as questões de família. Ok, eu não tenho sogra para almoçar aqui no fim de semana, assim como você não tem. Nós não temos cunhados, né, para tratar, sobrinhos, enfim. Mas a gente tem que fazer o tempo que o tempo que as pessoas normais, né, por exemplo, o tempo que as pessoas normais estão despendendo com as suas famílias, né, a gente deveria estar despendendo com a família que a gente está criando. Então, tirar isso talvez auxilie um pouco, porque o fato da gente estar 100% focado numa coisa, parece que a gente está dedicando muito mais do que todo mundo, porque a gente não tem quebra para lazer, quebra para família, né? E quando a gente precisa ter essa quebra com a família, são quebras de quatro, são quebras de feriado, né? E é que acontecem raramente, mas que vêm às vezes até com uma certa culpa. Poxa, mas 4 dias sem trabalhar, mas segunda cedo eu tenho que estar de volta. É, é, e aí eu fico pensando, até tem a questão eu estou tentando colocar um pouco da culpa no ambiente também. Então, a gente precisa Uhum. criar um ambiente, alguns gatilhos que direcionam, porque não adianta a gente falar só a mente, a mente, a mente, a mente. Então, estabelecer, ainda mais depois da pandemia, com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar mais de casa, estabelecer locais de trabalho, para tentar fazer essas quebras e talvez direcionar. Mas, e essa é a ansiedade do dia a dia. E o outro, às vezes, quando eu não estou ansiosa, quando eu entro num momento de um pouco mais de tranquilidade, o outro está ansioso. E o outro estar ansioso é difícil, porque vocês dividem, quando você é casado, você divide uma cama. Então, é, você sente muito a energia do outro. O outro ansioso não dorme direito. E, consequentemente, você também não. E dos dois lados. Então, a gente sabe que muita bagunça, muita ansiedade, é, fica um ambiente desorganizado. Fica difícil ter clareza e achar esse ponto de equilíbrio e viver o momento, viver o Sim, presente, estar com as pessoas. sim, são dois pontos assim que você trouxe aqui, né, nessa da ansiedade, que eu acredito que muitas de nós vivemos. Eu também já passei por isso. Nós somos sim impactadas pelo nosso externo, né? A gente não consegue escolher sempre o que está acontecendo ao nosso redor. A gente consegue sim responder, né? Impactar como a gente consegue sim definir, decidir como que a gente vai reagir. E claro que essa decisão também não é uma decisão automática, é uma decisão que deve ser trabalhada muito. Mas, Fabiana, eu vou te perguntar aqui agora, nessas duas situações, o que que você gostaria, qual seria o seu cenário ideal? Assim, o que que você gostaria que acontecesse para que você consiga. Se você não tivesse essa ansiedade, o que que você teria ao invés da ansiedade? Eu Nessas acho que duas situações. a questão do controle parece que é bem intrínseco, assim, eu tenho a sensação, isso em todos os pontos da minha vida, parece que se eu não estou no controle, algo vai dar errado. Então, no trabalho, se eu não olho tal coisa, ou se eu não vejo, se eu não acompanho, deu errado, mas porque eu deixei solto. Se eu tivesse acompanhando, não teria tido esse desfecho. Em casa, poxa, não sei o que, acabou tal coisa. Mas é porque eu não, eu estava relaxada, porque quando eu não estou relaxada, isso não acontece. Então parece que parece que quando eu relaxo, quando eu estou relaxada, há uma punição, algo tem que dar errado. Então, a há uma conta que é atrasada, um serviço que não é prestado, algo de importante ali do consumo da família finda. É, é como se eu precisasse sempre estar alerta. Sim. E,
E aí é o que eu falo que algumas pessoas definem como controle, né? Você precisa Sim. controlar. Então, E o que que você é, gostaria de pensar? O que que você gostaria de pensar em relação à sua mãe, em relação ao seu pai? O que que você acredita que se você, perdão, não é o seu pai, é o seu marido. E o que que você acredita que se você pensasse, vamos pegar no caso da tua mãe, quais os pensamentos que você acredita que se você tivesse eles, você teria mais paz interior? tá tudo bem. Eles tocarem nas coisas. No caso do marido, tá tudo bem. Ele vai fazer do melhor jeito e vai ficar tudo bem. Não vai ser do meu jeito, mas vai dar tudo certo. Esse é até bom você trazer. Eu falo que isso foi quando eu identifiquei. Certa vez ele estava fazendo alguma coisa. Eu tinha pedido para ele fazer alguma coisa, não lembro exatamente, na cozinha, uma coisa simples. E ele fez, se atrapalhou todo, tipo, ferver uma água. Ele tinha se atrapalhado todo, feito uma bagunça e não sei o que, eu fazer um café, não lembro. E aí eu falei que eu tive uma reação, eu falei assim, tá vendo? Por isso eu tenho que fazer tudo. Quando falei assim, você precisa aprender, você precisa aprender a fazer essas coisas, porque é, é muito complicado. Um dia você vai ter que esquentar uma mamadeira. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, você nem tá grávida. Você nem, né? Na época eu Sim, utilizava um método contraceptivo, tipo, não tinha, não tinha ideia, não tinha vontade ainda de remover esse DIU. E ele falou assim, mas você nem tá grávida, não tem, por que você tá preocupada com isso? Porque eu já projetei uma coisa que ele estava sim, fazendo hoje, daqui a 5 anos. Então, se ele não consegue esquentar uma madeira, eu vou ser uma mulher que está presa ao lar, porque eu não posso trabalhar, porque meu marido não tem condição de alimentar um bebê. Olha a situação, sim. olha o que eu estava pensando. E, com relação à minha mãe, as questões, assim, gente, a minha avó. Tudo bem, minha avó faleceu em decorrência de um tumor, não era tão jovem mais, já tinha mais de 80 anos, a minha tia-avó com 91, e viveram bem, assim, não faziam atividade física, não tinham uma dieta equilibrada. Por que com a minha mãe vai ser diferente? Porque porque agora eu vejo muitas, trabalho, né, no segmento de doenças, né? Porque eu vejo muitas doenças, porque eu vejo as pessoas contando as coisas que acontecem com seus pais, porque eu vejo algumas pessoas caindo e fraturando e perdendo toda. Então, Sim. será que eu não estou E colocando o outro você tem controle? Vai ajudar? Vai você ficar pensando tanto assim sobre o e se acontecer isso, sobre todas as possibilidades, porque você deve ter em algum momento estudado estatística ou probabilidades, é o que a gente aprende lá no primeiro ano do segundo grau, se eu não me engano. É, você sabe que existem, a gente vive num mundo de infinitas possibilidades, né? Talvez alguém vai conseguir dar um número muito alto ali, mas são muitas as possibilidades. E o que que você acredita que é mais sensato, que vai te trazer mais paz interior? É ficar o tempo inteiro pensando no que vai acontecer no futuro ou deixar ir? Deixar, em inglês a gente fala let it go, que a gente aprendeu, eu aprendi da Uhum. Marisa, né? Que são as palavras mais importantes que existem. Let it go, deixa ir. A gente não, a gente sempre pode escolher, né? Porque, como você estava falando antes, no caso de São Paulo, que o ambiente externo influencia, sim, eu concordo plenamente, o ambiente externo também influencia muito na nossa vida, mas nós temos sempre escolhas. Às vezes a gente não tem essa escolha. Existem alguns. A gente sempre pode escolher, né? Às vezes essas escolhas são muito difíceis, mas a gente sempre pode escolher onde estar. Por mais difícil que às vezes seja mudar. E o que que você prefere na sua vida? Você precisa?
continuar com a necessidade do controle? É exatamente isso, deixar ir. Hum, Começar a trabalhar esse ponto, tudo bem, vou fazer minha parte, vou fazer o que me cabe, o que eu consigo, mas tenho que deixar acontecer. Eu não, porque aquilo, a gente pode tentar controlar absolutamente tudo, fazer tudo perfeito. E as coisas acontecem. Tem tantas fatalidades, tem tantos acidentes. Às vezes a gente é sim, um excesso de futuro que a gente nem sabe se vai existir esse futuro. Eu não sei se nesse futuro eu vou estar nesse futuro. sim. São, E veja bem, o problema não é pensar no futuro, planejar. Eu acho que são todas essas, né, principalmente conectadas com a tua mãe, todas as reflexões que você trouxe, elas são sim muito válidas. Eu acho que todo filho deve passar por elas, mas não em excesso, né? Não quando começa a causar um desequilíbrio na sua própria vida, é importante a gente rever. Então, até por isso que você está aqui, você é super consciente, você sabe disso. Agora me diz uma coisa, não, por que você acredita que você tem que deixar ir? porque vai me trazer um pouco de relaxamento. Eu vou conseguir diminuir um pouco das ansiedades. Entender que eu não tenho o controle de tudo não vai me fazer pensar sobre como controlar essas coisas. Então, vai me permitir viver mais o presente. E a gente tem muitas, né? A vida é isso, é um sobe e desce. A gente acha que que é uma curva em ascensão, não é. Tem muitos altos e baixos. Então, é, ter clareza de que na hora certa, na hora que acontecer, eu vou saber o que fazer. Não vai ser E- antecipando tudo agora. Exatamente. E me diz uma coisa, o que que você pode fazer? Me conta aqui duas ações, três ações concretas que você pode fazer na tua vida, implementar já essa semana, para que você consiga deixar ir a Certo, necessidade do controle, né? estabelecer um pouco de limites. Então, se eu preciso ter tempos proveitosos com a família, eu preciso estabelecer limites. Então, Quais realmente, limites? ah, Quais limites? Eu vou fazer um bate-bola aqui com você agora. Quais limites você precisa estabelecer? por exemplo, horário de almoço. Se eu vou parar para almoçar, aquela 1 hora, e eu vou almoçar com meu marido ou com uma amiga, durante aqueles 60 minutos eu vou estar presente, eu vou estar ali, Hum, na refeição, na conversa, nos problemas que estão sendo compartilhados ali, e não com a cabeça no trabalho. sim. E E o que mais? O que mais você pode fazer para estabelecer limites? com algumas coisas negociáveis. Estabelecer que existem alguns horários inegociáveis, porque Como o isso quê? traz. Eu quero deixar, eu tô te interrompendo aqui agora porque eu quero que a gente já está caminhando para o fim dessa consulta, desse hot seat, e eu quero que você saia daqui com algumas ações concretas para que você consiga já implementar, para que você diminua a ansiedade. Certo. Eu observei que eu comecei a dormir, eu sempre dormi muito bem, e aí eu comecei a dormir mal. Comecei a Uhum, dormir mais tarde e comecei a ter despertares noturnos. uhum, Ou seja, um sono sem qualidade, provavelmente de uma questão mais hormonal, enfim, provavelmente por conta de ansiedade. E então, já venho tentando essa semana, eu estabeleci que 9 horas da noite é o momento. 9 da noite é o momento cama. Não interessa, obviamente, a posição que eu ocupo às vezes me demanda estar fora ou em viagem, mas eu estou em casa, eu não preciso trabalhar até meia-noite. É o momento que eu preciso uhum. cuidar da minha saúde. E é o momento que eu posso, e é o momento que eu vou estar presente com a minha família, que eu vou aproveitar para mandar uma mensagem para uma amiga e manter uma conexão, ou que eu simplesmente vou ficar em silêncio, mas é estabelecer, cuidar, porque é Ótimo. quando a ansiedade que
como eu falei, a ansiedade não me paralisa, ela me leva a fazer mais, 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 mais. Então, senão eu vou ficar trabalhando até 2, 3 da manhã para controlar, para dar conta, para entregar, mas não tem fim essa entrega. Sim. E o que mais você pode fazer? Eu vou aqui eu pedi para você duas ou três ações que você pode fazer, né, para diminuir a ansiedade, ao invés de ansiedade, o que que você gostaria de ter no lugar? Momentos de descontração, descontração, descompressão mesmo. Então, sentar com uma amiga, que é algo que eu espero fazer hoje, inclusive, e falar, olha, tá pegando, que eu sei que tá numa situação bem parecida com a minha, é, em outro aspecto, não com os pais, mas em uma coisa mais a curto prazo, e fala assim, caramba, eu não sei nada, a internet tá me pirando, cada pessoa diz uma coisa, ninguém tem a humildade de abrir o coraçãozinho e falar assim, é assim, foi assim, é difícil, não é fácil, mas vamos conversar. Não, todo mundo tipo, parece que todo mundo é um caso de sucesso. Tudo não, 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 super simples. Não, comigo foi muito fácil. Então, E dividir, não é compartilhar assim, isso. e eu vou te interromper aqui agora conscientemente, e não é assim, inclusive essas histórias de sucesso apenas que a gente escuta aí, são uma das maiores motivações, o que mais me motivou para fazer o Hot Seat da Nanda, né? Sempre preservando a identidade dos meus convidados, porque a gente escuta muito falar de como que de como que as coisas têm que ser, só que a gente não sabe também a parte que não dá certo, a parte que não tem que ser. E às vezes eu acredito que quanto mais a gente compartilha os nossos pensamentos, porque no final de tudo, tá aqui um solzinho no meu rosto, no final das contas, como eu falei antes, aquilo que a gente pode controlar são os nossos pensamentos. Então é muito importante a gente identificar qual é o pensamento que a gente precisa ajustar. E quanto mais a gente compartilhar umas com as outras, especificamente entre nós mulheres, mais a gente consegue ajudar umas às outras e encontrar uma solução. Faz sentido? Exatamente, eu acho que falta isso, falta acolhimento. Falta Sim, acolhimento, falta as mulheres, de certa forma, precisam se unir. A gente tem uma questão histórica aí, e a gente precisa estar mais próxima, se abraçar, entender mais uma outra, compartilhar e assim se fortalecer em vários aspectos. sim. E, Fabiana, me conta aqui. A gente já vai realmente estar assim, encaminhando para o final dessa sessão, mas eu gostaria de te fazer mais uma pergunta, que é, deixa eu ver aqui. Primeiro, o que que você vai pensar? O que que você gostaria de pensar? Eu sei que eu já te fiz ela antes, mas eu quero saber. Quando você começar a pensar, mas quando existia negligência, né, em relação à saúde da tua mãe, o futuro dela, ah, o, e você começa a pensar, mas e se acontecer isso ou aquilo, qual é o pensamento concreto que você pode começar a ter já a partir de agora, ao invés do IC negativo? É a vontade dela? Hum. Sim. É, ela é protagonista da vida dela. É o que ela quer? Tá. Isso é muito bom. É, isso já é um grande passo, né, para a gente respeitar a vontade do outro. E também eu vou compartilhar aqui contigo, vou tomar um pouco aqui da fala. Uma das coisas que eu amo, 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 amo colocar nos meus áudios hipnóticos, que você vai ganhar um também, é, normalmente uma das frases é assim, porque as pessoas têm muitas de nós temos esse, mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer. Um dos motivos também pelos quais eu estou deixando você falar bastante, porque muita gente tem os mesmos pensamentos, essas mesmas situações que você. E uma dica que eu dou, né, que é isso que eu adoro colocar nos áudios, é quando você começa a pensar, mas e se isso não der certo? Quando o e se for encaminhando para o negativo, você
começa imediatamente a ordenar para o seu subconsciente, e se der certo? E se der Uhum. certo? E se a minha mãe tiver começar a envelhecer de uma maneira saudável? E se ela, e se não acontecer nada com ela? E se ela viver saudável? Como vai ser esse cenário gostoso? Começa a treinar a tua mente para um cenário mais positivo. E isso não é ignorar as situações quando existem riscos que a gente realmente, às vezes, existem situações que a gente precisa falar, ó, pensar em todos os cenários para a segurança dos pais, dos filhos, isso é algo importante. Mas quando essa situação passa do limite e incomoda a vida e traz a ansiedade, a gente precisa para e se as coisas derem certo? E, e mais um pensamento que o que que você pode, não um pensamento agora, mas o que que você pode fazer de concreto para se assegurar de que no teu horário de almoço, nos 60 minutos de almoço que você tem um pouco mais de descontração, de relaxamento. Eu acho que vai funcionar, como uma meditação mesmo, que eu acho que é uma das piores atividades, mas das mais difíceis, porque quando o pensamento vem, vai embora. E quando você assume esse compromisso com outra pessoa, às vezes fica um pouco até mais fácil, né, porque o outro te fala: "Olha, você tá falando de trabalho de novo". "Ah, é verdade, espera aí, desculpa. Mas o que que a gente vai assistir hoje à noite mesmo? Que você acha da gente conhecer um restaurante novo?". Aí você né, tira muda o assunto. Mas é isso, vai ser um eterno quando a gente sente fisiologicamente o peso disso, então dormir mal, você cria esse alerta. É mais fácil, porque o corpo começa a dar sinais. Mas, tipo, como o horário do almoço é muito ali no meio do dia, e eu acho que ele existe de uma forma importante, né? Aqui no Brasil a gente tem uma jornada, uma carga horária muito extensa, né, assim, dentro do que é normal e mais em São Paulo, mais do que a normalidade ainda, porque as pessoas aqui vivem para trabalhar, trabalham 10, 12 horas, assim como eu, sem sentir. Então, esse break é fundamental para que você retome a consciência, respire, é como se respirasse um pouco e voltasse para o seu segundo turno. E o que que você Então vai tem fazer que de ter essa parada. concreto, assim, que você consegue controlar para que você tenha realmente esse período de descontração mais meditativo? Não falar de trabalho, me distanciar, ouvir algumas coisas, buscar almoçar, assim, estando fora dos dias de casa, obviamente, com outras pessoas, com amigos, porque aí você já vai vestindo dois santos, né? Já tá desocupando a sua mente e, consequentemente, já tá estabelecendo um vínculo que é importante também nas questões sociais. Dizer mais sim. Ah, vamos sim. Vamos fazer? Vamos sim. Não é, é muito complicado, eu tenho uma reunião até outra, não sei aonde. Não, peraí, consigo parar 1h30, dá pra você? Combinar, às vezes, e parar aquilo mesmo. Legal. Fabiana, eu vou te perguntar agora, o que que você, primeiro, né, você conseguiu tirar proveito dessa nossa conversa? Super. O que que Eu você acho que vai levar de concreto desse nosso tempo, o que que nós passamos juntas? é, acho que o grande aprendizado dessa, dessa sessão é, é o minha, não existe minha ansiedade mais, é a ansiedade, ela não faz parte, Uhum. isso eu vou carregar e vou me policiar o tempo todo, é um super aprendizado, e o deixar ir, né? Deixa ir, entrego, confio, aceito, tá bom, não tá na minha mão, tá no universo, e Ótimo. seja feita a vontade de Deus, do universo, do que onde eu podia controlar, até onde estava sob meu controle, até onde dependia de mim, tá feito. Que bom, que bom. Fico muito feliz de poder ter te ajudado com isso. E eu vou te agradecer demais pela tua participação. Eu tenho certeza que a tua coragem de ter compartilhado com a gente, os sentimentos, pensamentos tão pessoais, tão íntimos, né? De não sucesso,
é algo que vai te ajudar muito também, mas vai ajudar muitas pessoas a não se sentirem tão sozinhas, a não se sentirem também tão ansiosas, não acharem que todo mundo tem tudo controlado o tempo todo, que todo mundo está feliz o tempo inteiro, mesmo quando está tendo muito sucesso, porque a gente sabe que a vida não é assim, a gente tem muitas coisas nessa vida que a gente realmente não consegue controlar, e altos e baixos realmente acontecem para todas nós, e a única coisa que a gente consegue controlar são os nossos pensamentos. E para conseguir controlar os nossos pensamentos, a gente também precisa trabalhar muito, não é algo que vem assim do nada, né? É necessário muita força de vontade. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, que força de vontade, ânimo para conseguir mudar os nossos pensamentos é algo que a gente vai trabalhando, como se fosse um músculo que pode ser trabalhado e fortificado de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, Fabiana, muito obrigada. Vamos encerrar essa sessão aqui e tudo de bom para ti. Obrigada. Vou parar aqui, vou desligar o recording. Deixa eu colocar aqui. E então, para você que ficou aqui até o final nesse desafio, para você que ficou até o final aqui no Hot Seat da Nanda, que escutou toda a conversa que eu tive com a Fabiana, seja muito bem-vinda. Eu vou ficar muito feliz se você puder escrever aqui nos comentários desse vídeo o que você faz para lidar com o envelhecer dos seus pais, com essa ansiedade. Você tem essa ansiedade? O que você aprendeu? Eu comentei durante a conversa que eu tive com ela sobre essa fase de amadurecimento que muitos passamos, né? Mas eu quero muito saber de vocês, como essa fase de amadurecimento aconteceu para vocês, ou onde vocês estão nesta fase de amadurecimento em relação a como lidar com os pais que estão envelhecendo, como aceitar quem eles são. Então, tudo isso eu gostaria muito de saber de vocês, ficaria muito grata se vocês compartilharem aqui embaixo comigo como vocês lidam com o envelhecer dos pais de vocês e quais são os pensamentos que vocês têm em relação a isso. Seja bem-vinda também a escrever aqui embaixo sobre qual é o tipo de assunto que você gostaria de ver aqui no Hot Seat e se você se interessou em participar do Hot Seat da Nanda gratuitamente, fique à vontade, escreva um e-mail para mim E se você se interessou em participar também do Hot Seat da Nanda, você é sempre bem-vinda a se candidatar a uma das vagas. Eu faço sempre uma seleção para ver se é algo também que... E se você tem interesse de participar do Hot Seat da Nanda, seja bem-vinda a me escrever, que a gente vê se você... Não. E se você tem interesse de participar gratuitamente do Hot Seat da Nanda, seja bem-vinda a escrever para mim no nandaesperança@gmail.com. Se você tem interesse de participar do Hot Seat da Nanda, seja bem-vinda a inscrever para mim no nandaesperança@gmail.com. E se você tem interesse em participar do Hot Seat da Nanda, seja bem-vinda a escrever para mim lá no meu direct no Instagram, no @nandaesperança. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada pela tua audiência. Obrigada por ter ficado. Espero de coração que você tenha tirado muito proveito dessa sessão e até o próximo Hot Seat com a Nanda.